apelar ao Partido Frelimo para parar de brincar com o povo. O povo está com fome, está com problema de estrada, está com falta de combustível, falta de medicamento, a educação é de má qualidade e tantas coisas que nós temos. Apelo ao presidente Chapo deixar de usar fundos do governo, nossos impostos, para promover, portanto, reuniões da Frelimo. Temos visto os seus comícios, muitos aí são membros do Partido Frelimo, são funcionários públicos que não podem trabalhar, têm que usar camiseta do Partido Frelimo para pensar que a Frelimo já está de volta. Não é? Eu acho que tem que planificar, quer visitar todo o país, quer ir para o Distrito X. Aumenta aquele orçamento que gasta pela viagem para ajudar aquele distrito e as pessoas sentir que de facto está a trabalhar. Poderá sair já para talvez ir inaugurar algo de grande relevo, não andar a gastar fundos. E também questiono a questão da chama da unidade. Eu acho que, por que é que nós temos que andar a fazer? Parece que somos o único país aqui na África Austral que temos circulado a chama da unidade, que não sei o que é que significa, se nós é que somos os únicos divididos. Obrigado. Não há unidade nacional, enquanto continuar a pensar que só um grupo é que tem privilégios, os outros não têm privilégios, não há unidade. Que unidade nacional? Se a tua polícia, mesmo enquanto decorre, mesmo enquanto corre, mesmo enquanto aquela chama vai circulando o país, continuamos a ter situações de mortes, só porque representamos um outro grupo. Um líder não é meramente um indivíduo que está numa posição de comando ou de direção de um grupo. Um líder é um indivíduo com capacidade de influenciar, claro, positivamente, aglutinando os seus, dirigindo-os para um objetivo comum da coletividade, do grupo. Agora eu pergunto, para ir às respostas que coloca Mabel, como líder do Partido Renamo, que ações aglutinativas, que ações de coesão o Suf Momad vem fazendo desde a morte do Jacama para trazer o grupo a um rumo e dirigir a eles, provavelmente a pontas vermelhas, provavelmente a maioria na Assembleia, provavelmente a reconquistar alguns municípios? As pessoas só estavam no partido porque tinham amor pelo partido. De um tempo para cá, começa-se a manifestar um descontentamento porque a liderança está pura e simplesmente focada em garantir a sua posição. Olha, eu como líder de um partido em que eu assisto sucessivamente atos que desabonam a qualidade ou desabonam aquilo que são estatutos internos do grupo, o que é que eu faria? Reunir de imediato com tudo que é estrutura, com a área de mobilização principalmente, para perceber o que é que está errado, como é que podemos fazer com que aqueles nossos continuem na linha, continuem a nos apoiar. O que é que o Jacama fazia quando havia algum tumulto interno, quando havia alguma perturbação? Ir ouvir os seus, até o ponto de dizer, olha, não posso sair desse local da Gorongosa porque os meus dizem que lá eu estou em risco e é melhor aqui. E ele tinha razão, porque os com quem ele lidava sabiam verdadeiramente que o senhor estava em risco. O nosso atual senhor Suf Momad, não sei se eu posso chamar a ele de líder da Renamo, é presidente, mas não é o líder. Agora, repare só, disseste muito bem, nenhum membro sênior do partido, senão o secretário, o presidente da Liga, melhor dizer, o presidente da Liga, aparece a falar sobre essas situações. Eu acho que a primeira intervenção não devia ser da UIR. A primeira intervenção devia ser do presidente em ir para lá sentar com os seus. Senhores, o que é que está a se passar? Antes mesmo daqueles pensarem em irem ao gabinete do presidente. Joia, deixe-me só recordar uma situação que tivemos ainda em vida a Afonso Gacama. Quando Afonso Gacama é cercado em Sofala, antes das forças militares irem para lá, ou houve uma situação das forças militares irem para lá, quem foi lá para assegurar a situação antes do corpo transbordar foi a ex-ministra, acho que era a Helena Taipa. Foi lá para fazer uma solução cirúrgica, porque era uma pessoa que tinha uma palavra a dizer, tinha poder naquele momento. Onde aconteceu aquela situação, ninguém da direção da Renamo
foi lá, ninguém se pronunciou. É o que estou a lhe dizer, não querendo roubar, vou ser mais curto porque os meus colegas também precisam de fazer a intervenção. Eu só queria dizer mais uma coisa. Um líder, quando percebe que ele não consegue levar o grupo a uma meta, levar o grupo a um objetivo coletivo, ele demite-se. Veja só o que aconteceu com o PS. O que aconteceu? O presidente do PS, o secretário-geral do PS, melhor dizer, percebeu que, olha, o partido está a perder visibilidade. Até passou para o 3º lugar. O que é que eu faço? Desculpa, encontrem um outro indivíduo que seria capaz de puxar-vos para voltar a tomar a vossa posição. Estamos a perder para o Chega. O que significa que nós estamos a falhar e eu não estou a conseguir identificar. Certo. Então vamos a uma situação em que provavelmente vamos perder esse lugar. Prefiro me demitir e identificarmos um outro para continuar. Ninguém lutou. Ninguém chamou a polícia. Ninguém jogou gás lacrimogêneo. E ninguém foi para casa do secretário-geral. Muito menos aconteceu tumulto. Os líderes não precisam se agarrar à posição como se fosse vitalício. O grande problema, costuma dizer o meu professor, o grande problema é fome. O problema é que as pessoas não pensam com a mente, pensam com a barriga. Certo. Talvez até depois de superar a fome, as pessoas continuam a ter medo de fantasma da fome, mesmo quando já estão em abundância. Ficam com o terror de voltar àquela situação. Sandino Januário, que aparece hoje a intervir neste caso aqui, é uma figura improvável. Estamos a dizer que vou usar essa, desculpe minha Frelimo, é uma OJM da Renamo que aparece a falar antes do próprio presidente do partido falar, ou um porta-voz, ou alguém de relevo. Estamos a dizer que a juventude está a manifestar uma repulsa, tanto em relação à atuação da UIR, mas faz uma ligação. Se esta ordem, esta solicitação veio da nossa liderança, então está a dizer que está também a repudiar o posicionamento da direção da própria Renamo. Qual a leitura que faz Santíssimo Januário disto? Se calhar permita começar o estouro pelo próprio presidente da Câmara. O presidente da Câmara era um líder que era admirado pela população moçambicana e ele sempre negociava com o Partido Frelimo, com os presidentes do Partido Frelimo, e não conseguiu com o Kibuza. Sempre houve atrito. A Constituição se dava muito bem. Ele tinha capacidade financeira, sabemos que ele tinha minas, e ele conseguia alimentar toda a máquina do partido de uma boa forma, organizada, e trazia uma mensagem de que isto não é para uma pessoa, isto é para todos nós. Inclusive, um episódio que houve quando ganharam a cidade da Beira, a Frelimo carregou todo o dinheiro que tinha nos cofres. O presidente da Câmara tirou o dinheiro da bancada, investiu, compraram Nissans e outras marcas de carros e outros meios que era para a cidade não ficar parada a dizer que a Renamo não está a trabalhar. Morreu da Câmara, entra o SUF. Algumas pessoas que não estavam confortáveis com o da Câmara, eles identificaram uma figura que não é muito pujante, não é visível, que não tem noção, ou não tem a arte de fazer a política, que é o Suf Momad. E colocaram, portanto, o Suf Momad, que era para usarem, portanto, a sua fragilidade política. Na altura, havia negociações, era de que poderia ser a melhor pessoa que poderia resolver o assunto de desarmamento. DDR. Sim, do DDR. E por ter sido secretário-geral da Renamo, general, por aí em diante, não é? E as mesmas pessoas que trabalharam com o SUF induziram o SUF Momado a discriminar os guerreiros. É por isso que temos, portanto, uma carta que já foi publicada, acho que vão republicar, segundo a informação, pela Revolução Democrática, que apelava o Estado moçambicano de que tinha que desarmar os tais ditos homens da junta militar, e que ainda existem. E houve uma traição no meio disto. Então, o Suf Momad geriu mal o assunto do DDR. E também temos outro assunto que tem a ver do Acordo Geral de Paz, que também foi gerido, eu acho, talvez a 80% por causa da máfia da própria Frelimo.
Então, o SUF peca por gerir mal o assunto de DDR. Os militares têm paciência e têm limite. Sabe que endossa essa ideia de que o SUF Momad foi embalado e enganado? Foi embalado, enganado e consentiu. Significa que subscreveu. E ele também ele é o grande culpado. Porque quando você é líder, tem que te darem conselhos e você saber o que é bom, o que é que não é bom. Então, ele estava a gerir ou está a gerir o partido de uma forma de um grupo, poderíamos chamar de uma oligarquia, seja o que for, que é para o benefício daquele grupo. Aí ouvi bem o general Machava, que saúdo também, visitei ele no sábado, na segunda-feira. Conversei, trocamos dedos de conversa, percebi qual é o sentimento deles e eles estão decididos e é justo. Então, o SUF Momad, o que é que acontece com ele? Ele meteu muita gente que não esteve nas matas e isso falou-se, advertiu-se isso e também pode ser por isso que emitiram até um comunicado a advertir o Vitan Sangande que não poderia falar mais da junta militar porque é assunto morto. O DDR foi assinado, mas as pessoas existem, não pode se falar de pessoas que existem. Então, o SUF Momad está com um grupo à sua volta que estão na Assembleia da República. Alguns, se eu exagerar, podem me processar, mas eu estou no direito da liberdade de expressão. O José Mantegas, por exemplo, se tiver a imagem dele, coloca aí. Estão lá, tem outros há 30 anos no Parlamento, não é? Há 30 anos no Parlamento. Por que que não sai deixar os outros? Se tem um grau superior, vai numa universidade dar aulas, não é? Então, esse grupo de decanos, e infelizmente o Xalau eu respeitava muito, eu pensava que era uma pessoa que tem uma visão política pura, mas é uma pessoa que não tem nada disso, também está lá. Se tu fazes 2 mandatos, fixa o salário, contenta-se com o salário e investe em outras coisas, trabalha. Na Europa, há pessoas que negam serem deputados, mas aqui querem permanecer na Assembleia da República para ter mordomias, importar viaturas, sem pagar nada, viajar pelo mundo fora. E eles...